A noite caía pesada sobre a cidade quando Vittorio Castellano entrou no restaurante Milano, um estabelecimento discreto no centro histórico que poucos conheciam, mas que servia a melhor comida italiana fora da Itália. Vittorio não era um homem comum. Aos 58 anos, comandava a maior organização criminosa da costa leste com punho de ferro e mente calculista. Seus cabelos grisalhos estavam perfeitamente penteados para trás, o terno de 3 peças valia mais que um carro de luxo, e seus olhos escuros carregavam décadas de segredos e decisões que haviam moldado o submundo da cidade. Naquela noite específica, Vittorio havia escolhido Milano para um encontro delicado. Negociações territoriais com a facção dos Donovan exigiam ambiente neutro, longe de ouvidos curiosos e câmeras de vigilância. O restaurante, com suas luzes baixas, mesas de madeira escura e quadros renascentistas nas paredes, oferecia a privacidade necessária. O proprietário, Giuseppe, devia favores antigos a Vittorio e sabia muito bem quando fazer vista grossa. Vittorio foi conduzido à mesa do fundo, onde já o aguardavam seus 2 principais conselheiros, Marco, um homem robusto de 40 anos que cuidava da segurança, e Lorenzo, o contador magro e meticuloso que mantinha os negócios funcionando legalmente na superfície. Ambos se levantaram respeitosamente quando o chefe se aproximou. "Os Donovan confirmaram?" perguntou Vittorio, acomodando-se na cadeira que oferecia visão completa do salão, uma velha precaução que se tornará hábito. "Chegarão em 20 minutos", respondeu Marco, verificando o relógio de pulso. "Patrick Donovan virá pessoalmente, acompanhado apenas do irmão." Vittorio assentiu, satisfeito. Patrick Donovan era homem de palavra, características raras no negócio. A reunião prometia ser produtiva. Enquanto aguardavam, Vittorio observou o movimento do restaurante. Cerca de 15 mesas estavam ocupadas, a maioria por casais ou pequenos grupos que conversavam em tons discretos. Música clássica tocava baixinho, criando atmosfera sofisticada e tranquila. Foi quando ela apareceu. A garçonete era jovem, talvez 25 anos, com cabelos castanhos presos em rabo de cavalo simples e uniforme preto impecável. Seus olhos castanhos eram atentos, e havia algo em sua postura que chamou brevemente a atenção de Vittorio, uma confiança silenciosa pouco comum em alguém daquela profissão. Mas o pensamento passou rapidamente quando ela se aproximou para tomar os pedidos. "Boa noite, senhores. Meu nome é Sofia e serei responsável pela mesa de vocês esta noite. Posso começar oferecendo algo para beber?" Sua voz era suave mas clara, profissional. Vittorio pediu um Chianti reserva, enquanto Marco e Lorenzo optaram por água com gás. Sofia anotou os pedidos com eficiência e se retirou, deixando os 3 homens retomarem a conversa sobre os termos que seriam propostos aos Donovan. Os minutos passavam. Vittorio sentia leve desconforto no peito, mas atribuiu a tensão natural das negociações que se aproximavam. Havia muito em jogo: territórios lucrativos no porto, rotas de distribuição estabelecidas há anos, acordos que mantinham a paz frágil entre as famílias. Um movimento errado e a cidade poderia mergulhar em guerra aberta, algo que ninguém desejava, pois guerras atraíam a tensão federal, e a tensão federal era ruim para todos os negócios. Sofia retornou com as bebidas, servindo-as com graça praticada. Vittorio notou que suas mãos não tremiam, diferente de muitos garçons que o atendiam quando descobriam quem ele era. Talvez ela não soubesse. Ou talvez simplesmente não se importasse. De qualquer forma, era refrescante. "Estão prontos para pedir ou preferem aguardar?" ela perguntou, olhando diretamente para Vittorio com respeito mas sem subserviência. "Aguardaremos", respondeu ele, tomando um gole do vinho. "Excelente, como esperado." Giuseppe mantinha sua adega impecável. Sofia assentiu e se afastou novamente. Foi então que Vittorio sentiu. Uma pontada aguda atravessou seu peito, fazendo-o arquear involuntariamente. A mão direita voou instintivamente para o coração, apertando o tecido do terno. "Chefe?" Marco se inclinou imediatamente, alarmado. "O que foi?" "Nada", Vittorio grunhiu, tentando controlar a expressão. Dor era fraqueza, e fraqueza não podia ser demonstrada, especialmente momentos antes de negociação importante. Apenas má digestão. Mas não era má digestão. Outra pontada veio, mais forte, irradiando pelo braço esquerdo. Suor começou a formar-se em sua testa. Vittorio conhecia seu próprio corpo. Havia sobrevivido a 3 tentativas de assassinato, 2 tiroteios e incontáveis ameaças ao longo de 4 décadas no crime organizado. Isso era diferente. Isso era pior. Lorenzo percebeu também. "Vittorio, você está pálido. Precisamos."
Precisamos de nada, Vitório interrompeu, mas sua voz saiu mais fraca do que pretendia. Os Donovan chegarão a qualquer momento. Não podemos mostrar. Outra pontada, devastadora desta vez. A visão de Vitório escureceu nas bordas. O copo de vinho escorregou de seus dedos, derramando líquido vermelho sobre a toalha branca como sangue sobre neve. Marco já estava de pé, mão movendo-se instintivamente para a arma escondida sob o paletó, olhos varrendo o restaurante em busca de ameaças. Foi envenenado? Marco sussurrou urgentemente. O vinho. A mente de Vitório, mesmo através da dor crescente, processou a possibilidade. Envenenamento seria golpe clássico, discreto e difícil de rastrear. Mas quem? Giuseppe devia-lhe lealdade antiga. Os Donovan não arriscariam tática tão covarde antes de negociação. Talvez outra família, aproveitando a oportunidade de eliminá-lo quando estava vulnerável. Mas então Sofia estava ali novamente, aparecendo ao lado da mesa com velocidade impressionante. Seus olhos, antes calmos e profissionais, agora brilhavam com intensidade diferente. Ela olhou diretamente para Vitório, depois para o vinho derramado, depois de volta para ele. Quanto tempo desde que a dor começou? Sua voz era baixa, urgente, completamente diferente do tom de garçonete que usara antes. Marco virou-se para ela, hostil. Afaste-se. Agora. Mas Sofia ignorou completamente a ameaça, mantendo foco total em Vitório. Responda. Quanto tempo? A dor está no peito? Irradia pelo braço esquerdo? Vitório, através da névoa de dor, encontrou-se respondendo. 5, talvez 7 minutos. É infarto do miocárdio, Sofia disse com certeza clínica. Ataque cardíaco. Precisa de hospital imediatamente. Cada segundo conta. Marco riu sem humor. E como uma garçonete saberia? Porque sou médica, Sofia interrompeu, já movendo-se. Bem, era. Cardiologista, para ser específica. E se não confiarem em mim nos próximos 2 minutos, seu chefe morrerá nesta mesa. O silêncio que se seguiu foi quebrado por outro gemido de Vitório. A dor era insuportável agora, como se alguém estivesse apertando seu coração com punho de ferro. Ele podia sentir o suor encharcando sua camisa sob o terno caro. Sua respiração vinha em ofegantes curtos e desesperados. Lorenzo, sempre o mais pragmático, tomou decisão. O que precisamos fazer? Sofia já estava verificando o pulso de Vitório, dedos pressionando seu pescoço com precisão profissional. Pulso fraco e irregular. Ele precisa de aspirina imediatamente. Alguém tem? Marco trocou olhar com Lorenzo, depois sacudiu a cabeça. Sofia praguejou baixinho. Giuseppe, ela chamou, virando-se. Aspirina, agora. E ligue para a ambulância. Mas mesmo enquanto falava, Sofia parecia perceber algo. Seus olhos percorreram o restaurante, agora com clientes começando a notar a comoção. Depois voltaram para Marco, para a forma como ele se posicionava, para o volume sutil sob seu paletó. Voltaram para Lorenzo, para Vitório, para os 3 homens juntos. Reconhecimento atravessou seu rosto. Vocês não podem ir ao hospital comum, podem? Ela disse, não era pergunta. Há varrantes, investigações, inimigos que estariam esperando. Vitório conseguiu assentir fracamente. Mesmo através da dor excruciante, seu instinto de sobrevivência funcionava. Hospitais públicos significavam perguntas, polícia, exposição. Significavam vulnerabilidade quando dezenas de inimigos gostariam de vê-lo morto. Ele tinha médicos particulares, clínicas discretas, mas nada próximo o suficiente. Quanto tempo tenho? Ele conseguiu perguntar, voz saindo como rouco sussurro. Sofia não mentiu. Sem tratamento? 10, talvez 15 minutos antes de parada cardíaca completa. Com sorte, 20. Depois disso. Ela deixou a frase inacabada. Giuseppe chegou correndo com pequena caixa de primeiros socorros. Sofia arrancou-a de suas mãos, revistando rapidamente até encontrar frasco de aspirina. Isso serve, ela murmurou, quebrando 2 comprimidos e oferecendo-os a Vitório. Mastigue. Não engula inteiro. Vitório obedeceu, o gosto amargo enchendo sua boca. Sofia continuou trabalhando, afrouxando sua gravata, abrindo os primeiros botões da camisa. Seus movimentos eram precisos, confiantes, de alguém que havia feito isso centenas de vezes. Qual é o hospital discreto mais próximo? Ela perguntou a Marco. Clínica particular, qualquer coisa? 15 minutos de carro, Marco respondeu, puxando o celular.
Tenho contato que pode preparar sala privada, sem perguntas. Ele não tem 15 minutos, Sofia disse categoricamente. 8, talvez 10 se tivermos sorte. E isso se ele sobreviver ao transporte. Foi quando a porta do restaurante se abriu e 3 homens entraram. Patrick Donovan era fácil de reconhecer, alto, ruivo, com cicatriz atravessando o lado esquerdo do rosto. Seu irmão Lee estava ao lado, igualmente imponente. O terceiro homem era guarda-costas, obviamente armado. Os olhos de Patrick varreram o restaurante até pousar na mesa do fundo, na comoção ao redor de Vitório. Sua expressão mudou de neutra para alarmada em instante. Ele atravessou o salão em passadas largas, Liam seguindo o próximo. Que diabos está acontecendo aqui? Patrick exigiu, mas seu tom não era de hostilidade. Era de genuína preocupação. Marco posicionou-se defensivamente. Fique onde está, Donovan. Ele está tendo ataque cardíaco, Sofia interveio, não tendo paciência para a política criminosa. E todos vocês precisam decidir agora se querem que ele viva ou não, porque ficar discutindo está desperdiçando os poucos minutos que ele tem. Patrick olhou para Sofia, depois para Vitório, que estava visivelmente piorando. Seu rosto havia adquirido tom acinzentado, lábios começando a ganhar matiz azulada. Patrick pode ser muitas coisas, criminoso, traficante, homem violento quando necessário, mas era homem de honra à sua maneira. Vitório Castellano era adversário digno, e matá-lo assim, de ataque cardíaco em restaurante, não traria glória a ninguém. Meu carro tem motorista treinado em direção evasiva, Patrick disse rapidamente. Pode cortar tempo pela metade, ignorando leis de trânsito. E tenho contato no Saint Catherine. Hospital particular, discreto, usado por pessoas como nós. Sofia considerou por meio segundo. Quanto tempo? 7 minutos. Arriscado, mas viável. Sofia olhou para Marco. Decisão é sua. Mas Vitório, mesmo através da névoa de dor, tomou a decisão. Vamos, ele ofegou. Patrick, homem de honra. Foi tudo que precisou ser dito. Em instantes, Marco e Liam estavam ajudando Vitório a levantar, suportando seu peso. Sofia pegou a caixa de primeiros socorros e seguiu, instruindo rapidamente, mantenham-no consciente. Conversem com ele. Se ele desmaiar, deitem-no e chamem-me imediatamente. O restaurante inteiro estava observando agora. Giuseppe, pálido como fantasma, mantinha-se afastado. Outros clientes sussurravam entre si. Sofia virou-se rapidamente para ele. Você não viu nada esta noite. Entendeu? Giuseppe assentiu vigorosamente. Ele sabia das regras. A comitiva moveu-se rapidamente para fora. O carro de Patrick estava estacionado em frente, um Mercedes preto reluzente. O motorista, vendo a urgência, já tinha o motor ligado. Vitório foi colocado no banco traseiro, com Sofia entrando ao lado dele, dedos imediatamente voltando ao pulso dele. Dirija, ela ordenou, e o motorista não precisou ouvir 2 vezes. O carro disparou na noite. Marco e Lorenzo seguiam em veículo separado logo atrás. Patrick havia entrado na frente, telefone já no ouvido, fazendo chamadas urgentes. Preparem sala de emergência. Infarto do miocárdio, paciente masculino, fim dos 50. Chegaremos em 5 minutos. Não, sem perguntas. Sim, pagamento adiantado. No banco traseiro, Sofia trabalhava freneticamente. Ela havia rasgado mais da camisa de Vitório, expondo o peito, monitorando cada respiração. Vitório, olhe para mim, ela comandou. Mantenha os olhos abertos. Fale comigo. Por quê? Vitório conseguiu sussurrar, você está ajudando? Sofia não hesitou. Porque sou médica. Era médica. Ainda sou, suponho. Algumas coisas você não pode simplesmente desligar. Por que, e garçonete então? Um sorriso amargo cruzou o rosto de Sofia. História longa. Envolve falência, dívidas médicas da minha mãe, e perda de licença depois de fazer escolha errada sobre proteger paciente errado. Mas isso é conversa para outro momento. Agora respire fundo. Devagar. O carro cortava o trânsito como lâmina, motorista fazendo manobras que desafiavam leis de física e certamente múltiplas leis de trânsito. Buzinas protestavam ao redor deles. Semáforos eram ignorados. Mas a cada segundo que passava, Vitório sentia sua força esvaindo. Estou morrendo, ele afirmou, não era pergunta. Não na minha presença, Sofia respondeu ferozmente. Não depois de eu finalmente ter chance de usar meu treinamento novamente.
Você vai sobreviver, nem que seja só para me dar razão. Apesar de tudo, Vitório sentiu leve sorriso tocando seus lábios. Havia algo nesta mulher, esta garçonete que era médica, esta médica que era garçonete, que o intrigava. Determinação ardente, recusa em aceitar derrota mesmo quando enfrentava impossibilidade. Quase lá, Patrick anunciou da frente. Sente Catherine à vista. O hospital apareceu através do para-brisa, edifício moderno de vidro e aço que não parecia hospital comum. Não havia ambulâncias na frente, não havia sinalizações gritantes de emergência. Parecia mais clínica particular de luxo, que era exatamente o que era. Lugar onde pessoas ricas, famosas e criminosas recebiam tratamento sem julgamento ou perguntas. O carro parou na entrada lateral. Equipe médica já estava esperando com maca. Sofia saiu primeiro, imediatamente começando a passar informações. Paciente masculino, 58 anos, infarto do miocárdio provavelmente do anterior descendente esquerdo. Sintomas iniciaram há aproximadamente 15 minutos. Administrei aspirina. Pulso fraco e irregular, pressão provavelmente em queda. O médico que liderava a equipe olhou para ela surpreso. Você é médica? Cardiologista. Bem, era. Sofia ajudou a transferir Vitório para a maca. Ele precisa de cateterismo de emergência. Provavelmente STEM. Pode haver bloqueio parcial ou completo. Vamos cuidar disso, o médico assegurou, e então a equipe estava movendo-se, levando Vitório para dentro. Sofia o seguiu automaticamente, até Marco bloquear seu caminho. Já fez o suficiente, ele disse, não hostil mas firme. A partir daqui é com os médicos profissionais. Eu sou médica profissional, Sofia rebateu, irritação mostrando. E ele é meu paciente agora. Sofia, veio a voz de Patrick, que havia se juntado a eles. Marco está certo. Você salvou a vida do homem, e isso não será esquecido. Mas o que acontece dentro daquele hospital são assuntos que não te dizem respeito. Sofia queria argumentar, mas algo na expressão de Patrick a fez parar. Havia aviso ali, gentil mas inequívoco. Ela havia atravessado o portal para mundo que não era seu, e havia limites para o quanto poderia avançar. Pelo menos me digam se ele sobrevive, ela finalmente disse. Patrick estudou-a por longo momento. Onde você trabalha? Restaurante Milano. Mas não sei por quanto tempo mais. Giuseppe não gosta de complicações. Você terá emprego, Patrick disse com finalidade. Eu garanto. E sim, você saberá sobre Vitório. Ele estendeu a mão. Patrick Donovan. Sofia apertou a Sofia Reis. Sofia Reis, Patrick repetiu, como se testando o nome. A médica que salvou Vitório Castellano. Isso fará de você lenda em certos círculos. Ou alvo, dependendo de quem você perguntar. A gravidade daquilo a atingiu. Sofia havia salvado a vida de um dos homens mais poderosos do submundo criminoso. Tal ação teria consequências, ondulações que se espalhariam de formas que ela mal podia imaginar. Algumas pessoas seriam gratas. Outras, aquelas que queriam Vitório morto, não ficariam felizes. Eu só fiz meu trabalho, ela disse calmamente. Não, Patrick corrigiu. Você fez escolha. E escolhas têm consequências em nosso mundo. Ele fez pausa. Você precisará de proteção por um tempo. Marco ficará com você. Não preciso. Não é pedido, Marco interrompeu. É fato. Até sabermos como vários interessados reagirão ao fato de Vitório ainda estar vivo, você está sob nossa proteção. Sofia percebeu que argumentar seria inútil. Ela havia entrado em jogo muito além de sua compreensão, e agora teria que jogar pelas regras deles até que a situação se resolvesse. Ela assentiu relutantemente. As horas seguintes passaram em espera tensa. Sofia permaneceu na área de espera privada do Sainte Catherine, que mais parecia sala de estar de hotel 5 estrelas do que hospital. Marco posicionou-se próximo à porta, silencioso mas vigilante. Lorenzo ia e vinha, fazendo chamadas, lidando com aspectos práticos da situação. Patrick eventualmente se despediu, dizendo que voltaria pela manhã para verificar o estado de Vitório. Foi quase 3 da manhã quando o cirurgião cardíaco finalmente emergiu. Ele parecia exausto mas satisfeito. Conseguimos. Bloqueio de 90% na descendente anterior esquerda. Colocamos 2 stents. Ele teve sorte, muito sorte. Mais 15 minutos e teríamos perdido pedaço substancial do músculo cardíaco. Como foi? O dano é mínimo. Sofia sentiu onda de alívio a lavando. Posso vê-lo? O cirurgião hesitou, olhando para Marco.
Ele está sedado, mas estável. Família imediata apenas por enquanto. Ela é família, Marco disse simplesmente, e não havia espaço para discussão em sua voz. Sofia seguiu o cirurgião através de corredores silenciosos até quarto privado. Vitório estava deitado na cama, conectado a vários monitores que bipavam ritmicamente. Seu rosto havia recuperado alguma cor, embora ainda parecesse pálido e frágil de forma que era estranha em homem tão poderoso. Sofia aproximou-se da cama, estudando os monitores automaticamente. Ritmo cardíaco estável. Pressão sanguínea aceitável. Saturação de oxigênio boa. Todos os sinais vitais apontavam para recuperação bem-sucedida. Você conseguiu, velho tolo, ela murmurou. Sobreviveu. Os olhos de Vitório se abriram, apenas frestas, mas conscientes. Sofia, ele sussurrou, voz rouca de intubação. Não fale, ela instruiu gentilmente. Você passou por cirurgia. Precisa descansar. Por que? Ele perguntou novamente, a mesma questão de antes. Por que me salvou? Sofia considerou a pergunta. Ela poderia dar resposta simples, porque era médica, porque era seu dever. Mas havia mais do que isso, e ambos sabiam. Porque todos merecem segunda chance, ela disse finalmente. Não importa quem sejam ou o que tenham feito. No momento em que você estava morrendo naquela mesa, você não era chefe da máfia. Era apenas homem precisando de ajuda. E eu sou médica. É o que faço. Vitório estudou seu rosto por longo momento. Você me deve nada, ele disse calmamente. Mas eu devo tudo a você. E Vitório Castellano sempre paga suas dívidas. Não precisa. Preciso, ele interrompeu, voz ganhando força. Você me deu vida. Isso cria vínculo que não pode ser quebrado. A partir de agora, você está sob minha proteção. Sempre. Qualquer que seja a sua necessidade, será atendida. Qualquer que seja seu problema, será resolvido. Sofia balançou a cabeça. Não quero entrar no seu mundo. Já está, Vitório disse simplesmente. No momento em que me salvou, você entrou. Não há saída agora. Mas eu garanto que, enquanto eu respirar, nenhum mal virá a você. E ali estava, o pacto não dito. Sofia havia salvado a vida de um homem poderoso e perigoso, e agora estava entrelaçada em mundo de lealdades e dívidas que não compreendia completamente. Mas olhando para Vitório, vendo sinceridade em seus olhos, ela acreditou nele. Descanse, ela disse suavemente. Falaremos mais quando estiver mais forte. Vitório assentiu, fechando os olhos. Em momentos, sua respiração havia se regularizado em sono profundo. Sofia ficou observando por mais alguns minutos, depois saiu silenciosamente do quarto. Marco estava esperando do lado de fora. Ele vai ficar bem? Sim, Sofia confirmou. Com repouso apropriado e medicação, ele terá recuperação completa. Bom. Marco estudou você entende o que acabou de acontecer aqui, não é? Vitório fazendo aquela promessa. Acho que sim, Sofia respondeu. Embora não tenha certeza se quero entender. Marco quase sorriu. Justa resposta. Venha. Vou levá-la para casa. Amanhã será dia longo. A viagem de volta através da cidade silenciosa nas primeiras horas da manhã deu a Sofia tempo para processar os eventos da noite. Sua vida havia mudado fundamentalmente em espaço de poucas horas. Ela havia ido trabalhar esperando noite comum servindo mesas, e agora estava ligada a um dos homens mais poderosos do crime organizado. Quando Marco a deixou em seu pequeno apartamento, ele passou-lhe cartão de negócios. Meu número. Qualquer coisa que precisar, qualquer hora. E Sofia? Obrigado. Vitório não é apenas meu chefe. É meu amigo. Você o salvou. Sofia aceitou o cartão. Só fiz o que qualquer médico faria. Não, Marco corrigiu. Você fez o que qualquer médico deveria fazer, mas poucos fariam nas circunstâncias. Há diferença. Depois que ele se foi, Sofia entrou em seu apartamento e se deixou cair no sofá. Suas mãos tremiam agora, adrenalina finalmente deixando seu sistema. Ela havia mantido calma profissional durante toda a crise, mas agora a realidade a atingia. Ela havia salvado a vida de chefe da máfia. Havia entrado em mundo do qual tentará desesperadamente manter distância. Mas também, pela primeira vez em quase 2 anos, ela havia sido médica novamente. Havia usado seu treinamento, suas habilidades, havia salvado vida. E isso, apesar de todas as complicações, sentia-se incrivelmente certo. Os dias seguintes foram turbilhão. Giuseppe, como esperado,
Mostrou-se nervoso sobre os eventos no restaurante e insinuou que talvez Sofia devesse procurar emprego em outro lugar. Mas antes que ela pudesse responder, ele recebeu o telefonema. Sofia não ouviu a conversa, mas viu o suor se formando na testa de Giuseppe. Quando ele desligou, estava pálido mas firme. Você tem emprego aqui pelo tempo que quiser, ele declarou. E aumento substancial. Ordens de cima, obviamente. Vittorio ou Patrick cumprindo promessas. Sofia aceitou graciosamente, embora soubesse que não permaneceria garçonete para sempre. Aquilo havia sido sobrevivência, forma de pagar as contas enquanto lidava com suas próprias dívidas e problemas. Mas salvar Vittorio havia reacendido algo nela, o chamado da medicina que nunca realmente desaparecera. 5 dias após o incidente, Marco apareceu no apartamento dela. Vittorio está pedindo para vê-la. Ele teve alta, está em recuperação em casa. Você viria? Sofia concordou. A casa de Vittorio revelou-se mansão imponente em subúrbio exclusivo, escondida atrás de muros altos e portões elaborados. Marco a guiou através de jardins meticulosamente mantidos até sala de estar onde Vittorio descansava em cadeira reclinável, livro nas mãos. Ele parecia visivelmente melhor, embora ainda pálido. Quando Sofia entrou, ele se levantou, movimento cauteloso mas determinado. Sofia, ele a cumprimentou calorosamente. Obrigado por vir. Como está se sentindo? Ela perguntou, olhos automaticamente avaliando com perspectiva médica. Mais forte a cada dia, graças a você. Vittorio gesticulou para a cadeira próxima. Sente-se, por favor. Temos muito a discutir. Sofia se acomodou, esperando. Vittorio estudou-a por momento antes de falar. Investiguei você, ele disse sem rodeios. Espero que não se ofenda. É precaução necessária em minha posição. E o que descobriu? Sofia perguntou, mantendo voz neutra. Que você foi cardiologista brilhante no Memorial Hospital. Que sua mãe desenvolveu câncer raro, e você gastou todas as economias tentando salvá-la. Que você perdeu sua licença médica depois de se recusar a testemunhar contra paciente envolvido em atividades criminosas, considerando que violaria sigilo médico-paciente. Que desde então você tem trabalhado em empregos que pagam as contas mas desperdiçam seus talentos. Sofia manteve expressão cuidadosamente neutra, embora por dentro sentisse invasão pela profundidade da investigação. Mas este era o mundo de Vittorio, informação era poder, e ele não deixaria alguém tão próximo sem saber tudo sobre ela. História precisa, ela admitiu. E agora? Agora, Vittorio se inclinou para a frente, eu te ofereço escolha. Você pode continuar como está, garçonete com passado médico. Eu garantirei que você seja tratada bem, protegida, nunca queira nada. É o mínimo que posso fazer. Ou... Sofia percebeu que havia alternativa pela forma como ele falava. Ou você retorna à medicina. Vittorio fez pausa para efeito. Eu possuo clínica particular. Pequena, discreta, onde pessoas como eu podem receber tratamento sem perguntas. Atualmente temos 2 médicos de plantão, ambos competentes mas nenhum especialista em cardiologia. Você seria perfeita para a posição. Sofia processou a oferta. Era tentadora, chance de voltar a fazer o que amava. Mas havia complicações óbvias. Clínica que atende criminosos, ela disse cuidadosamente. Estarei tratando ferimentos de bala, overdoses, lesões de brigas. Sim, Vittorio não negou. Mas também estará salvando vidas. Médicos não julgam pacientes, julgam? Você mesma disse, no momento em que alguém precisa de ajuda, nada mais importa. Ele havia usado suas próprias palavras contra ela, e Sofia não podia negar a lógica. E minha licença? Ainda estou suspeita. Pode ser resolvido, Vittorio disse confiantemente. Tenho contatos. Pessoas que devem favores. Sua licença será reinstaurada dentro de 3 meses, limpa como se nunca tivesse sido suspeita. E enquanto isso, você pode trabalhar na clínica como consultora médica. Sofia sabia que deveria recusar. Entrar completamente naquele mundo era passo que não poderia desfazer. Mas a verdade era que ela havia sentido falta da medicina desesperadamente. A satisfação de diagnosticar, tratar, salvar vidas. Servir mesas pagava contas, mas deixava vazio em sua alma que crescia a cada dia. Preciso pensar, ela finalmente disse. Claro, o Vittorio assentiu. Mas não demore muito. Vidas podem estar em jogo. E Sofia? Independente da sua decisão, minha proteção e gratidão permanecem.
Você sempre terá lugar na minha família, se escolher aceitar. Sofia deixou a mansão com muito em que pensar. Nos dias seguintes, ela ponderou as opções. Conversou com sua irmã mais nova, Ana, a única família que lhe restava após a morte da mãe. Ana, sempre a mais prática, foi direta. Você tem sido infeliz como garçonete, Sofia. Eu vejo em seus olhos. Se está a chance de voltar à medicina, você deveria considerar seriamente. Mas os pacientes serão criminosos, Sofia argumentou. Pessoas perigosas. E Ana cruzou os braços. Quando você fez juramento de Hipócrates, ele tinha cláusula dizendo exceto criminosos? Vida é vida. Você sempre acreditou nisso. Ana estava certa, e Sofia sabia. 3 dias depois, ela ligou para Marco e pediu que agendasse reunião com Vitório. Quando se encontraram novamente, desta vez em escritório discreto no centro, Sofia tinha sua resposta. Aceito, ela disse. Mas com condições. Primeira, eu trato todos os pacientes igualmente, sem distinção. Segundo, se eu suspeitar que alguém está sendo trazido contra a vontade ou foi torturado, eu reporto às autoridades, independentemente das consequências. Terceiro, minha irmã fica completamente fora disso. Ela não sabe nada, não se envolve nunca. Vitório ouviu atentamente, depois assentiu. Termos justos. Primeira e terceira condição, sem problemas. Quanto à segunda, ninguém é torturado ou trazido contra a vontade para minha clínica. Essa não é minha forma de operar. Mas entendo sua necessidade de estabelecer linha. Aceito. Eles apertaram as mãos, selando o acordo. E assim Sofia Reis começou sua nova vida como médica da clínica Riverside, estabelecimento discreto em área industrial que, por fora, parecia armazém comum, mas por dentro estava equipado com tecnologia médica de ponta. Os primeiros meses foram período de ajuste. Sofia conheceu os outros médicos, Dr. Shen, cirurgião geral experiente que havia deixado prática convencional após processo de negligência que ele insistia ser injusto, e doutora Melissa Torres, anestesiologista que perderá marido em violência de gangue, e, ironicamente, agora tratava membros de gangues para sustentar 2 filhos. Os pacientes variavam. Alguns eram membros da organização de Vitório, homens e mulheres feridos em confrontos territoriais, tiroteios, acidentes durante trabalhos. Outros eram de famílias aliadas. Ocasionalmente apareciam pessoas comuns que haviam se metido em confusão e não podiam ir a hospitais normais por várias razões. Sofia tratou todos com o mesmo profissionalismo. Ferimentos de bala, facadas, ossos quebrados, overdoses. Cada caso era desafio, e ela descobriu que suas habilidades estavam voltando rapidamente. Mais importante, ela estava fazendo diferença novamente. Estava salvando vidas. 2 meses após começar na clínica, caso especial chegou. Era tarde da noite quando Marco ligou para Sofia pessoalmente. Preciso que você venha à clínica. Agora. É urgente. Sofia chegou em 15 minutos para encontrar cena caótica. Jovem, não mais que 17 anos, estava na mesa de cirurgia, sangrando profusamente de ferimento no abdômen. Seu rosto estava contorcido em agonia. O que aconteceu? Sofia exigiu, já se preparando, lavando as mãos rapidamente. Tiroteio cruzado, Marco explicou tensamente. Não estava envolvido, apenas estava no lugar errado na hora errada. Não podemos levá-lo ao hospital, há muitas perguntas, e ele tem histórico com a lei. Mas é apenas garoto, Sofia. Sofia não precisou ouvir mais. Ela chamou Dr. Shen e Doutora Torres, e juntos eles trabalharam febrilmente pelas próximas 4 horas. O ferimento havia perfurado o intestino delgado e havia risco significativo de sepse. Foi cirurgia delicada, precisando de toda a habilidade e experiência da equipe. Mas no final, quando o garoto estava estabilizado e sua pressão sanguínea regularizada, Sofia sentiu familiar onda de satisfação. Outra vida salva. Ela saiu da sala de cirurgia para encontrar mulher de meia idade esperando ansiosamente. Seus olhos estavam vermelhos de chorar, mãos tremendo. Meu filho, ela implorou. Por favor, diga-me que ele vai ficar bem. Ele vai sobreviver, Sofia assegurou gentilmente. Foi difícil, mas ele é forte. Vai precisar de tempo para recuperar, mas ele sobreviverá. A mulher desmoronou em soluços de alívio. Obrigada, obrigada. Eu não tinha para onde ir. Não temos seguro, e ele esteve em problemas antes. Eu tinha tanto medo que os hospitais chamassem a polícia e... Sofia colocou mão gentil no ombro da mulher.
Ele está seguro aqui. Vamos cuidar dele. Mais tarde naquela noite, quando Sofia finalmente estava saindo, Vitório apareceu. Ele vinha regularmente à clínica para verificar as operações, parte de sua natureza controladora, mas também genuíno interesse pelo bem-estar de sua família. Ouvi sobre a cirurgia, ele disse. Bom trabalho. Apenas fazendo meu trabalho, Sofia respondeu, exausta mas satisfeita. É mais que isso, Vitório insistiu. Você poderia ter recusado. Caso complicado, alto risco. Mas você nem hesitou. Sofia encolheu os ombros. Vida é vida, Vitório. Você me ensinou isso, embora talvez não perceba. Vitório riu, som raro que transformava seu rosto severo em algo quase caloroso. Talvez você esteja me ensinando mais do que eu a você. Nos meses seguintes, Sofia estabeleceu rotina. Seus dias eram imprevisíveis, ela nunca sabia que tipo de emergência poderia chegar. Mas havia satisfação naquilo, sentido de propósito que havia faltado por tanto tempo. Sua licença médica foi restaurada, exatamente como Vitório prometera. Sofia nem perguntou quais favores foram chamados ou quais influências usadas. Algumas coisas eram melhor não saber. Mas nem tudo era cirurgias e emergências. Sofia também implementou o programa de saúde preventiva na clínica. Ela convenceu Vitório a permitir check-ups regulares para membros da organização, monitoramento de condições crônicas, educação sobre saúde. Foi resistência inicial. Homens duros não gostavam de admitir vulnerabilidade, mas gradualmente eles começaram a aparecer. Foi durante um desses check-ups que Sofia descobriu que Lorenzo, o contador, tinha diabetes não diagnosticado. Ela o colocou em medicação e regime de dieta, provavelmente salvando de complicações sérias no futuro. Patrick Donovan também se tornou paciente regular. Ele tinha hipertensão, não surpreendente dado seu estilo de vida estressante. Sofia monitorava sua pressão, ajustava medicações, e ocasionalmente dava sermões sobre reduzir estresse e parar de fumar. Patrick aceitava os sermões com bom humor, dizendo que ela soava como sua falecida mãe. Mas foi seu relacionamento com Vitório que evoluiu de forma mais inesperada. Inicialmente era apenas médico e paciente. Ela monitorava sua recuperação cardíaca, assegurava que ele seguisse regime de medicação, fazia testes regulares. Mas gradualmente, tornaram-se amigos. Vitório era homem complexo. Em público, era o chefe implacável, comandando o império com eficiência brutal. Mas em privado, especialmente após a experiência de quase morte, ele começou a mostrar lado diferente. Ele falava sobre sua infância na Itália, sobre como havia sido arrastado para a vida do crime por circunstâncias além de seu controle. Sobre escolhas que fizera e que o assombravam. Você acha que sou monstro? Ele perguntou uma vez, durante check-up de rotina. Sofia considerou cuidadosamente. Acho que você é homem que fez escolhas. Algumas boas, outras ruins. Como todos nós. Diferença é que suas escolhas têm consequências maiores. Diplomática resposta, Vitório observou com leve sorriso. Realista resposta, Sofia corrigiu. Não vou fingir que aprovo tudo que você faz. Mas também reconheço que você opera sob código próprio de honra. Você protege os seus, você mantém sua palavra, você tem linhas que não cruza. Há piores pessoas no mundo. Condenação fraca. Não é condenação nem elogio. É observação. Sofia terminou de verificar sua pressão sanguínea. Está ótima, aliás. Coração está forte. Você está seguindo todas as recomendações. Tenho motivação forte para viver, Vitório disse. Descobri que há mais na vida do que poder e controle. A propósito. Legado. Redenção, talvez. Foi 6 meses após Sofia começar na clínica que situação testou todas as promessas e lealdades estabelecidas. Sofia estava em casa, desfrutando o raro dia de folga, quando seu telefone tocou. Era número desconhecido. Alô? Doutora. Reis, voz masculina, tensa. Meu nome é detetive James Morrison. Preciso falar com você sobre a clínica Riverside. Coração de Sofia afundou. Ela havia sabido que este momento poderia chegar. Sobre o que especificamente, detetive? Prefiro discutir pessoalmente. Poderia vir à delegacia? Estou dentro de meus direitos de recusar sem mandado, Sofia respondeu cuidadosamente. Sim, está. Mas cooperação seria apreciada. Não é suspeita, doutora. Reis. Apenas queremos informações. Sofia sabia que recusar pareceria suspeito. Estarei aí em 1 hora.
E trarei advogado. Ela ligou imediatamente para Marco, que por sua vez contatou Vitório. Dentro de 30 minutos, advogado chegou ao apartamento dela, Michael Rosenberg, um dos melhores advogados criminalistas da cidade, com reputação de defender clientes impossíveis e vencer. Não diga nada além de nome e profissão, Rosenberg instruiu enquanto dirigiam para a delegacia. Qualquer pergunta sobre pacientes específicos, você invoca privilégio médico-paciente. Qualquer pergunta sobre operações da clínica, você redireciona para a administração. Qualquer pergunta sobre Vitório Castellano ou qualquer outra pessoa, você não comenta. Na delegacia, detetive Morrison revelou-se homem de meia idade com olhos cansados e expressão determinada. Ele conduziu Sofia e Rosenberg à sala de interrogatório, ofereceu café que foi recusado, e foi direto ao ponto. Doutora Reis, há quanto tempo trabalha na clínica Riverside? 6 meses, Sofia respondeu. E qual é sua especialidade? Cardiologia, mas prático medicina geral na clínica. Morrison assentiu, fazendo anotações. A clínica trata ferimentos de natureza violenta? Ferimentos de bala, facadas, lesões de assalto? Detetive Rosenberg interveio. Minha cliente não pode discutir casos específicos de pacientes devido à confidencialidade médico-paciente. Não estou perguntando sobre pacientes específicos, Morrison disse. Estou perguntando sobre natureza geral do trabalho. Sofia escolheu palavras cuidadosamente. A clínica trata variedade de condições médicas. Alguns pacientes vêm com ferimentos traumáticos. É nosso dever como profissionais médicos tratar todos que buscam cuidados. E você reporta esses ferimentos traumáticos às autoridades, como exigido por lei. Aí estava a armadilha. Sofia sabia que havia lei exigindo que profissionais médicos reportassem certos tipos de ferimentos. Mas também sabia que fazê-lo violaria a confiança de seus pacientes e potencialmente os colocaria em perigo. A lei também protege confidencialidade médico-paciente, ela respondeu cuidadosamente. Há equilíbrio delicado entre obrigações legais e éticas. Consulto com advogado em casos onde há conflito. Morrison estudou a doutora Reis, vou ser franco com você. Sabemos que a clínica Riverside é operada por organização de Vitório Castellano. Sabemos que trata membros de gangues e criminosos. O que estou tentando determinar é se você está sendo coagida ou se está participando voluntariamente. Minha cliente não está sob coação, Rosenberg declarou firmemente. Ela é profissional médica licenciada exercendo sua profissão. Qualquer implicação de impropriedade é infundada. Morrison suspirou. Olhe, eu entendo. Você salvou a vida de Castellano. Deve sentir lealdade. Mas ele é criminoso, doutora Reis. Homem perigoso responsável por sofrimento imensurável. Ajudar a operação dele torna você cúmplice. Sofia manteve voz calma. Detetive, sou médica. Trato pacientes que precisam de cuidados médicos. Não pergunto sobre suas vidas, seus trabalhos, suas afiliações. Pergunto sobre sintomas, histórico médico, alergias. Quando alguém está sangrando na minha frente, não penso se ele é santo ou pecador. Penso em parar o sangramento. Resposta nobre, Morrison disse. Mas ingênua. Você está permitindo que criminosos evitem consequências de suas ações. Sem menção de ferimentos às autoridades, eles continuam um ciclo de violência. Ou, Sofia retrucou, eu estou evitando que pessoas morram porque têm medo de buscar tratamento. Detetive, se criminosos não pudessem vir à minha clínica, eles simplesmente morreriam nas ruas. Isso é melhor? Morrison não tinha resposta imediata. O interrogatório continuou por mais 1 hora, mas Sofia, guiada por Rosenberg, não revelou nada incriminador. Finalmente, Morrison encerrou a sessão. Está livre para ir, doutora Reis. Mas estarei de olho na clínica. E em você. Do lado de fora da delegacia, Rosenberg virou-se para Sofia. Você se saiu bem. Manteve compostura, não cedeu à pressão. Mas isso não acabou. Morrison é persistente. Ele vai continuar investigando. O que significa para mim? Significa que você precisa ser extremamente cuidadosa. Documente tudo. Assegure-se de que cada procedimento é medicamente justificável. E Sofia? Se algum dia sentir que está sendo pressionada a fazer algo antiético ou ilegal, você me liga imediatamente. Sofia agradeceu e foi para casa, mas a conversa a deixou perturbada. Ela havia entrado na vida de Vitório sabendo dos riscos,
mas agora eles estavam se materializando de forma concreta. Ela estava sob investigação policial. Sua carreira, tão recentemente recuperada, estava em perigo novamente. Naquela noite, Vitório a visitou pessoalmente, algo raro. Ele parecia preocupado, mais do que Sofia esperava. Ouvi sobre Morrison, ele disse sem preâmbulo. Sinto muito. Você não deveria estar lidando com isso. Faz parte do território, Sofia respondeu, embora não sentisse a confiança que projetava. Eu sabia no que estava me metendo. Não, você não sabia, Vitório a corrigiu gentilmente. Ninguém realmente sabe até estar dentro. Sofia, se você quiser sair, eu entenderei. Posso fazer arranjos, nova identidade, novo começo em outra cidade, longe de tudo isso. Você salvou minha vida. Não vou permitir que sua vida seja destruída em retorno. Sofia considerou a oferta. Seria fácil aceitar, começar de novo onde ninguém conhecesse seu passado ou associações. Mas então pensou na jovem mãe cujo filho ela havia salvado, em Lorenzo com seu diabetes controlado, em todos os pacientes que dependiam da clínica. Não vou fugir, ela disse firmemente. Não fiz nada errado. Sou médica tratando pacientes. Se Morrison quer fazer caso disso, que tente. Mas não vou abandonar pessoas que precisam de mim. Vitório estudou-a com algo parecido com admiração. Você é mais forte do que parece, doutora. Reis. Mais corajosa também. Ou mais teimosa, Sofia disse com leve sorriso. Minha mãe sempre disse que minha teimosia seria minha ruína ou minha salvação. Espero que seja a segunda, Vitório disse sinceramente. Os meses seguintes foram tensos. Sofia sentia peso de vigilância constante. Ela notava carros estranhos às vezes seguindo-a. Seu telefone fazia cliques estranhos. Morrison aparecia ocasionalmente na clínica, sempre com desculpa oficial, mas claramente procurando por qualquer irregularidade. Mas Sofia manteve-se inabalável. Ela documentava cada procedimento meticulosamente. Seguia todos os protocolos médicos ao pé da letra. E continuava tratando pacientes com o mesmo cuidado e profissionalismo que sempre mostrará. Foi durante esse período que caso chegou que testaria todas as suas convicções. Era madrugada quando ela recebeu chamada urgente. 2 homens haviam chegado à clínica, ambos gravemente feridos. E um deles era policial. Sofia chegou rapidamente para encontrar situação caótica. Um dos homens, com tatu característico da organização de Vitório, tinha ferimento de bala no ombro. O outro, claramente usando colete policial parcialmente removido, tinha ferimento mais sério no abdômen. Dr. Shen já estava trabalhando, mas olhou aliviado quando Sofia chegou. O policial está pior. Preciso de sua ajuda. Sofia não hesitou. Ela foi para o policial, avaliando rapidamente. Ferimento de bala havia perfurado o fígado. Ele estava perdendo sangue rapidamente, entrando em choque. Ela precisava operar imediatamente. O que aconteceu? Ela perguntou enquanto trabalhava, estabelecendo linha quarta, preparando para a cirurgia. Marco, que estava supervisionando, parecia desconfortável. Confronto. Nosso homem estava fazendo trabalho quando o policial encoberto apareceu. Houve troca de tiros. Ambos foram atingidos. E vocês trouxeram o policial para cá? Sofia estava incrédula. Ele estava morrendo, Sofia. Não havia tempo para levá-lo ao hospital. E se chamássemos ambulância, perguntas seriam feitas sobre nosso homem também. Sofia entendeu o dilema, mas isso não tornava a situação menos complicada. Ela estava prestes a operar em policial ferido, em clínica ilegal, enquanto o criminoso responsável pelo ferimento estava sendo tratado a metros de distância. Se Morrison descobrisse, seria fim de tudo. Mas o policial estava morrendo. Seus lábios estavam azuis, respiração superficial. Não havia tempo para deliberações morais. Ajude-me a movê-lo para a sala de cirurgia, ela ordenou. Dr. Shen, assim que estabilizar o outro, venha me ajudar. As próximas horas foram as mais intensas da carreira de Sofia. O ferimento no fígado era complicado, sangramento difícil de controlar. Ela trabalhou com precisão que vinha de anos de treinamento, mas também com urgência nascida de desespero. Este homem não podia morrer. Não em suas mãos. Não aqui. Dr. Shen se juntou a ela após 1 hora, e juntos eles conseguiram controlar o sangramento, reparar o dano, estabilizar o paciente. Quando finalmente saíram da sala de cirurgia, ambos estavam exaustos mas aliviados. Ele vai sobreviver? Marco perguntou imediatamente.
Se não houver complicações, Sofia confirmou. Mas ele precisa de cuidados intensivos, monitoramento constante. E ele vai precisar saber que foi operado. Quando acordar, haverá perguntas. Deixe-me lidar com isso, Marco disse, mas havia preocupação em sua voz. Sofia não deixou. Não. Quando ele acordar, eu explicarei. Ele merece verdade. Vitório chegou uma hora depois, tendo sido informado da situação. Ele olhou para o policial inconsciente através da janela da sala de recuperação, expressão ilegível. Complicação significativa, ele observou secamente. Ele estava morrendo, Sofia disse defensivamente. O que eu deveria fazer? Deixá-lo morrer? Não, Vitório disse surpreendentemente. Você fez o certo. Sempre faz. É uma das coisas que respeito em você, mesmo quando complica minha vida. O policial acordou 8 horas depois. Sofia estava ao lado quando seus olhos se abriram, confusos e desorientados. Ela explicou calmamente onde ele estava, o que havia acontecido, a cirurgia que ela realizará. Você me salvou, ele disse incrédulo. Mesmo sabendo que sou policial? Sou médica, Sofia disse simplesmente. É o que faço. Mas você trabalha para Castellano. Trabalho em clínica que trata pessoas que precisam de cuidados médicos. Quem paga meu salário não muda meu juramento de Hipócrates. O policial, cujo nome ela descobriu ser Officer David Shen, sem relação com Dr. Shen, estudou-a por longo momento. Detetive Morrison está procurando por você. Ele diz que você está facilitando organização criminosa. E você? O que acha? Shen considerou. Acho que você salvou minha vida quando poderia ter me deixado morrer. Acho que isso diz mais sobre seu caráter do que onde você trabalha. Vitório, que havia insistido em estar presente durante a conversa, interveio. Officer Shen, você está livre para ir assim que estiver medicamente capaz. Ninguém vai ameaçá-lo ou coagi-lo. Você tem minha palavra. Shen olhou para Vitório com mistura de desconfiança e surpresa. Por quê? Posso testemunhar contra você, contra a sua operação. Pode, Vitório concordou. Mas não vai. Porque então você teria que explicar como sobreviveu, onde foi tratado, por quem. E isso colocaria a doutora Reich em perigo. Você não quer isso, não depois que ela salvou sua vida. Era manipulação brilhante, Sofia percebeu. Vitório havia amarrado o silêncio de Shen à segurança dela. Mas também havia verdade nisso. Se Shen falasse, Sofia seria exposta, processada, provavelmente presa. Shen claramente chegou à mesma conclusão. História oficial será que fui atingido, mas consegui me arrastar para beco onde bom samaritano anônimo me encontrou e chamou a ambulância antes de desaparecer. Sábio, Vitório aprovou. Shen recuperou-se nas próximas 2 semanas na clínica. Durante esse tempo, ele e Sofia conversaram extensivamente. Ele contou sobre sua família, sua razão para se tornar policial, seus ideais de justiça. Ela compartilhou sua própria jornada, as escolhas difíceis que a levaram aonde estava. Você é boa demais para este mundo, Shen disse um dia. Merece melhor que trabalhar para criminosos. Talvez, Sofia admitiu. Mas aqui eu faço diferença. Salvo vidas que de outra forma seriam perdidas. Há valor nisso, mesmo nas circunstâncias imperfeitas. Quando Shen finalmente saiu da clínica, totalmente recuperado, ele apertou a mão de Sofia. Obrigado, doutora Reich, por tudo. Se algum dia precisar de algo, qualquer coisa, me procure. Devo-lhe minha vida. Apenas viva bem, Sofia disse. Essa é toda a gratidão que preciso. Mas o caso de Officer Shen teve consequências inesperadas. Detetive Morrison, investigando o ferimento de Shen, tornou-se ainda mais obcecado com a clínica Riverside. Ele sabia que algo não batia na história de Shen, mas não podia provar nada. A pressão aumentou. Morrison começou a pressionar pacientes anteriores da clínica, oferecendo acordos em troca de testemunho. A maioria recusou, lealdade a Vitório era forte, e medo de represálias era real. Mas alguns começaram a vacilar. Foi nesse contexto que Sofia recebeu notícia que mudaria tudo. Sua irmã Ana ligou, voz cheia de pânico. Sofia, alguém me seguiu do trabalho. Carro preto, ficou parado do lado de fora do meu prédio por horas. Estou com medo. Sofia sentiu sangue gelar. Ela havia insistido que Ana fosse mantida fora de tudo isso. Mas agora, alguém estava usando sua irmã para pressioná-la. Morrison? Inimigos de Vitório? Impossível saber. Ela ligou imediatamente para Marco. Dentro de 1 hora,
Ana estava em apartamento seguro, guardada por homens de Vitório. Mas a mensagem era clara, ninguém era intocável. Sofia confrontou Vitório naquela noite, furiosa. Você prometeu que minha irmã ficaria fora disso. E eu mantive minha promessa, Vitório respondeu calmamente. Não fui eu ou minha gente que a ameaçou. Mas há outros que querem me prejudicar, e aparentemente decidiram que você é a forma de fazer isso. Então o que faço? Vivo com minha irmã em perigo constante? Não, Vitório disse firmemente. Você deixa que eu cuide disso. Descubra quem está atrás da sua irmã e encerre a ameaça permanentemente. Não, Sofia disse imediatamente, entendendo a implicação. Não quero sangue nas minhas mãos. Já há demais disso. Então o que sugere? Sofia pensou freneticamente. Ana precisa ir embora. Sair da cidade, começar nova vida onde ninguém possa encontrá-la. Isso pode ser arranjado, Vitório concordou. Mas e você? Eles podem vir atrás de você diretamente. Eu fico, Sofia disse determinadamente. Não vou fugir. Mas Ana não merece estar envolvida nisso. Ela precisa estar segura. No final das contas, Ana foi realocada para a costa oeste, com nova identidade e emprego arranjado por contatos de Vitório. Foi despedida dolorosa, mas necessária. Sofia abraçou sua irmã no aeroporto, sussurrando promessas de que se viriam novamente quando tudo estivesse seguro. Volte para a vida normal, Sofia, Ana implorou. Antes que seja tarde demais. Mas Sofia sabia que era tarde demais há muito tempo. Ela estava entrelaçada no mundo de Vitório de formas que não podia simplesmente desfazer. E a verdade era que, apesar de tudo, o perigo, a moralidade complicada, a pressão constante, ela ainda acreditava no trabalho que fazia. A clínica continuou operando, mas com precauções aumentadas. Mais segurança, mais vigilância, mais cuidado com quem era tratado e como. Sofia manteve seus padrões médicos impecáveis, sabendo que qualquer deslize seria usado contra ela. Foi neste período tenso que Vitório teve outro episódio cardíaco. Menor que o primeiro, mas suficiente para ser alarmante. Sofia estava com ele em reunião na mansão quando aconteceu, súbita dor no peito, respiração ofegante. Desta vez, ela sabia exatamente o que fazer. Havia trazido o kit médico de emergência que agora carregava sempre quando estava com Vitório. Ela administrou medicação, estabilizou-o, depois insistiu em exames completos na clínica. Os resultados não eram bons. Um dos tentes colocados originalmente estava começando a se estreitar novamente. Vitório precisaria de procedimento adicional, possivelmente cirurgia de revascularização mais invasiva. Quanto tempo tenho? Vitório perguntou pragmaticamente, estudando os resultados que Sofia explicava. Difícil dizer com certeza. Meses, talvez um ano, com medicação e cuidados adequados. Mas cada episódio enfraquece o coração mais. Eventuale, você precisará da cirurgia. E os riscos? Significativos, dada a sua idade e histórico. Mas sem ela, eventual falha cardíaca é certeza. Vitório assentiu, aceitando o veredito com calma que vinha de alguém que havia enfrentado morte antes. Então viverei cada dia plenamente até então. Mas a saúde declinante de Vitório causou ondulações através de sua organização. Rivais começaram a testar fronteiras, antigos aliados começaram a questionar lealdades. Patrick Donovan permaneceu firme em seu apoio, mas outros não eram tão confiáveis. Foi durante uma dessas disputas territoriais que Sofia recebeu o chamado mais difícil de sua carreira. Tiroteio havia eclodido entre facções rivais. Múltiplas vítimas chegaram à clínica simultaneamente. E entre elas estava a jovem mulher, grávida de 8 meses, atingida no fogo cruzado. Sofia trabalhou desesperadamente para salvar tanto mãe quanto bebê. A bala havia evitado órgãos vitais por centímetros, mas a mãe estava em trabalho de parto prematuro causado pelo trauma. Dr. Shane e Doutora Torres trabalharam ao lado de Sofia enquanto ela realizava a cesariana de emergência ao mesmo tempo que reparava o dano do ferimento de bala. Foram horas tensas. O bebê nasceu pequeno e frágil, mas vivo, chorando com pulmões que provavam sua vontade de viver. A mãe sobreviveu também, embora tenha sido difícil. Quando a cirurgia terminou, Sofia desmoronou contra a parede do corredor, exausta além das palavras. Vitório, que havia chegado durante o procedimento, sentou-se ao lado dela silenciosamente. Você salvou 2 vidas hoje, ele disse suavemente. Mãe e bebê inocentes. Eles não deveriam ter estado lá, Sofia respondeu amargamente. Mulher grávida no meio de tiroteio.
Isso é o seu mundo, Vitório. Isto é o que seu império constrói, sofrimento de inocentes. Vitório não discutiu. Você está certa. E eu carrego esse peso todos os dias. Mas você, Sofia? Você não constrói sofrimento. Você conserta. Você cura. Mesmo quando é resultado das minhas ações. Não é suficiente, Sofia sussurrou. Nunca é suficiente. Não, Vitório concordou. Mas é algo. E às vezes, algo é tudo que temos. Eles sentaram em silêncio por um longo momento, dois indivíduos ligados por circunstâncias improváveis, cada um carregando seus próprios fardos. Foi 2 semanas depois que tudo chegou ao ponto crítico. Detetive Morrison finalmente conseguiu mandado para a clínica Riverside. Ele chegou com equipe completa, prontos para apreender registros, interrogar equipe, documentar tudo que pudesse ser usado em processo criminal. Sofia estava na clínica quando eles chegaram. Ela observou calmamente enquanto policiais passavam pelos cômodos, coletando evidências. Ela havia se preparado para este momento, garantido que todos os registros estavam em ordem, que cada procedimento estava documentado legalmente. Morrison a confrontou diretamente. Acabou, doutora Reis. Temos evidências suficientes de que esta clínica opera ilegalmente, trata ferimentos não reportados, facilita atividades criminosas. Você será acusada como cúmplice. Tenho agido dentro da lei, Sofia respondeu calmamente. Trato pacientes que precisam de cuidados médicos. Mantenho confidencialidade médico-paciente conforme exigido pelo juramento. Se você tem problema com isso, deixe tribunal decidir. Tribunal decidirá, Morrison prometeu. E quando decidir, você perderá sua licença novamente. Permanentemente desta vez. Mas antes que Sofia pudesse responder, outra voz interviu. Não acho que será assim. Todos se viraram para ver Officer David Shen entrando na clínica. Ele estava em uniforme completo, postura confiante. Shen Morrison franziu a testa. O que está fazendo aqui? Impedindo que cometa erro grave, detetive. Shen virou-se para Sofia. Doutora Reis, tenho confissão a fazer. 3 meses atrás, fui gravemente ferido em linha de dever. Esta clínica me salvou quando eu certamente teria morrido esperando por ambulância. Doutora Reis realizou cirurgia de emergência que preservou minha vida. Morrison ficou pálido. Shen, o que você está? Estou testemunhando, Shen interrompeu, que esta clínica fornece cuidados médicos de emergência vitais. Sim, alguns pacientes são criminosos. Mas também são pessoas. E doutora Reis trata todos com o mesmo profissionalismo e cuidado. Ela não facilita crimes, ela salva vidas. Há diferença. Você cobriu isso, Morrison acusou. Mentiu em seu relatório. Sim, Shen admitiu. E aceito qualquer consequência disciplinar que venha disso. Mas não ficarei em silêncio enquanto você destrói a carreira de mulher que exemplifica tudo que serviço médico deveria ser. A sala ficou em silêncio tenso. Morrison claramente não havia esperado por aquilo. Sua investigação, tão cuidadosamente construída, estava desmoronando. Mas então mais vozes se juntaram. Giuseppe, o dono do restaurante onde tudo começou, apareceu com declaração juramentada sobre a noite em que Sofia salvou Vitório. A mãe do jovem que Sofia operara veio, trazendo o filho agora saudável, testemunhando sobre como a clínica os ajudara quando não tinham para onde ir. Mais e mais pessoas apareceram, cada uma com história de como a clínica Riverside e doutora Reis haviam feito diferença em suas vidas. Não eram todos criminosos, muitos eram pessoas comuns que haviam caído em situações difíceis, que precisavam de cuidados médicos mas não podiam pagar ou não podiam arriscar perguntas de hospitais convencionais. Ao meio-dia, Morrison estava visivelmente frustrado. Sua investigação, destinada a expor operação criminosa, em vez disso havia revelado o serviço médico vital para a comunidade marginalizada. Isso não acabou, ele disse a Sofia enquanto sua equipe se preparava para sair. Ainda há questões sobre financiamento da clínica, sobre ligações com Castellano. Persiga essas questões, Sofia respondeu calmamente. Mas faça isso através de canais legais apropriados. E detetive? A próxima vez que vier aqui, traga mandado apropriado e razão legal, não apenas preconceito contra meus pacientes. Depois que polícia saiu, Sofia finalmente permitiu que tensão a deixasse. Ela sentou-se em sua mesa, mãos tremendo ligeiramente da liberação de adrenalina. Vitório apareceu momentos depois. Você se saiu bem, ele disse, aprovação genuína em sua voz. Manteve compostura,
defendeu seus princípios. Não teria que defender se não estivesse trabalhando para você, Sofia apontou. Verdade, Vitório admitiu. Mas também não estaria salvando tantas vidas. Tudo tem preço, Sofia. A questão é se o preço vale o que ganhamos. Era a questão que Sofia havia se feito repetidamente nos últimos meses. E cada vez, apesar de todas as complicações e perigos, ela chegava à mesma conclusão. Vale, ela disse finalmente. Por todas as frustrações e riscos, quando salvo vida, qualquer vida, vale. Vitório sorriu, expressão rara que transformava seu rosto severo. Então você fica? Fico. Mas com condição. Quero expandir a clínica. Não apenas cuidados de emergência, mas serviços preventivos reais. Programas de reabilitação para dependentes de drogas. Aconselhamento em saúde mental. Cuidados pré-natais para mulheres grávidas como a que tratamos semana passada. Se vou estar neste mundo, vou fazer diferença real. Vitório considerou por momento, depois assentiu. Farei acontecer. Você terá recursos necessários, pessoal adicional, equipamento. Construa a clínica que imagina, doutora. Reich. Os meses seguintes viram transformação da clínica Riverside. Com financiamento de Vitório, Sofia contratou conselheiro de dependência, assistente social, obstetra. Ela estabeleceu programa de alcance comunitário, oferecendo exames médicos gratuitos, educação sobre saúde, recursos para famílias em necessidade. Não foi sem desafios. Alguns membros da organização de Vitório viam expansão como desperdício de recursos. Gangues rivais ocasionalmente testavam limites, tentando usar acesso à clínica para obter informações. E Morrison, embora sua investigação formal tenha fracassado, continuava monitorando a operação com desaprovação evidente. Mas gradualmente, a clínica estabeleceu reputação não apenas como lugar onde criminosos eram tratados, mas como centro de cuidado comunitário genuíno. Mães traziam crianças para vacinas. Idosos vinham para verificações de pressão. Jovens em risco encontravam orientação e apoio. Sofia encontrou-se trabalhando mais horas do que nunca, mas pela primeira vez em anos, sentiu-se verdadeiramente realizada. Ela não era apenas médica, estava construindo algo significativo, criando legado de cura em meio a mundo de violência. Foi durante este período que Vitório teve outro episódio cardíaco, desta vez mais sério. Sofia estava em cirurgia quando Marco irrompeu, rosto pálido. É Vitório. Ele desabou em reunião. Não está responsivo. Sofia deixou o Dr. Shen terminar o procedimento e correu para onde Vitório havia sido trazido. Ele estava inconsciente, pulso fraco e irregular. Os monitores mostravam o que ela temia, outro infarto do miocárdio, possivelmente mais devastador que o primeiro. Prepare sala de cirurgia, ela ordenou. Ele precisa de intervenção imediata. Sofia Lorenzo agarrou seu braço. Ele deixou instruções. Se isso acontecesse, se fosse ruim, ele não quer medidas heroicas. Sofia olhou para ele incrédula. Está me dizendo para deixá-lo morrer? Estou dizendo que ele fez escolha. Ele viveu mais do que esperava depois do primeiro ataque. Disse que se chegasse a hora, queria ir em paz. Bem, não chegou a hora, Sofia disse ferozmente. Não enquanto eu puder fazer algo sobre isso. Ela não esperou permissão. Moveu Vitório para a cirurgia, reuniu equipe, e preparou-se para o procedimento mais desafiador de sua carreira. O coração de Vitório estava falhando, múltiplas artérias bloqueadas, tecido danificado. As chances eram terríveis. Mas Sofia se recusou a desistir. Durante 7 horas, ela e Dr. Shen trabalharam, realizando cirurgia de revascularização de múltiplos vasos, reparando dano, dando ao coração de Vitório toda a chance possível de recuperar. Quando finalmente saíram da cirurgia, ambos estavam exaustos. Fizemos tudo o que pudemos, Dr. Shen disse suavemente. Agora está nas mãos dele. Vitório permaneceu em coma induzido por 3 dias. Durante esse tempo, Sofia raramente deixou seu lado. Ela monitorava cada batimento cardíaco, cada respiração, ajustava medicações, rezava para deuses nos quais não tinha certeza se acreditava. Marco, Lorenzo, Patrick e Donovan, todos vieram apresentar respeitos ao homem que havia liderado sua organização por décadas. Havia senso de fim de era, de mudança inevitável chegando. Foi na 3ª noite que Vitório finalmente abriu os olhos. Sofia estava checando monitores quando viu o movimento. Ela se virou rapidamente para encontrar Vitório olhando para ela, confuso mas consciente. Sofia, ele sussurrou, voz rouca. Você,
me salvou novamente. Sempre, ela respondeu, aliviada além das palavras. Sempre vou. Teimosa, ele disse com sombra de sorriso. Eu disse, sem medidas heroicas. E eu disse que seria médica. Médicos salvam vidas. É o que fazemos. Vitório fechou os olhos brevemente, depois os abriu novamente. Devo-lhe 2 vidas agora. Dívida que nunca posso realmente pagar. Apenas viva bem, Sofia disse, ecoando palavras que havia dito a Officer Shen. Essa é toda a gratidão que preciso. A recuperação de Vitório foi lenta mas firme. Sofia supervisionava pessoalmente cada aspecto, garantindo que ele seguisse regime de medicação rigoroso, fizesse reabilitação cardíaca apropriada, modificasse estilo de vida. Foi durante uma dessas sessões de reabilitação que Vitório fez anúncio surpreendente. Estou me aposentando. Sofia parou, incerta se havia ouvido corretamente. Aposentando? Do negócio. Da vida do crime. Tive 2 avisos agora. Não serei tolo o suficiente para ignorar terceiro. Ele fez pausa. Patrick Donovan assumirá operações. Ele é bom homem, manterá paz, liderará com honra. E você? Sofia perguntou. O que fará? Viver, Vitório disse simplesmente. Realmente viver, não apenas sobreviver. Viajar, talvez. Ver lugares que só conheci através de negócios. Conhecer pessoas fora do mundo do crime. Fazer redenção pelo que pude. Redenção, Sofia repetiu. É possível para homem como você? Não sei, Vitório admitiu. Mas você me mostrou que vale tentar. Sofia, você entrou na minha vida quando eu estava literalmente morrendo, e salvou mais que meu coração. Salvou minha alma, fez-me ver que há mais na existência que poder e controle. Sofia sentiu emoção subindo. Vitório. Não, ele ergueu a mão. Deixe-me terminar. A clínica, quero entregá-la a você. Completamente. Será sua para administrar como achar adequado. Continuarei financiando, mas decisões serão suas. Construa o centro de cuidado que imagina, ajude quantas pessoas puder. Isso é. Sofia lutou por palavras. Generoso demais. É dívida de vida 2 vezes paga, Vitório corrigiu. E talvez pequeno passo para a redenção que mencionou. Assim começou o novo capítulo. Vitório gradualmente se afastou de império criminoso, passando o controle para Patrick. A transição foi surpreendentemente suave. Respeito por Vitório era tal que ninguém desafiou seus desejos, e Patrick provou ser líder capaz. Sofia assumiu o controle total da clínica Riverside, agora renomeada Centro Médico Comunitário Riverside para refletir missão expandida. Com suporte financeiro contínuo mas autonomia completa, ela transformou em exatamente o que havia imaginado, local de cura acessível a todos, independentemente de origem ou capacidade de pagamento. Detetive Morrison, vendo mudanças genuínas, eventualmente recuou de sua investigação. Ele nunca se tornou aliado, mas pelo menos não era mais adversário ativo. E quando ele foi ferido em linha de dever 6 meses depois, foi ao Centro Riverside para tratamento, reconhecimento silencioso de valor do trabalho de Sofia. Ana retornou da costa oeste após 1 ano, quando ficou claro que ameaças haviam passado. Ela ficou impressionada com a transformação da vida de Sofia. Você fez algo extraordinário, ela disse, visitando o centro pela primeira vez. Criou lugar onde todos são bem-vindos, onde cura não discrimina. Não foi só eu, Sofia respondeu. Foi Vitório que tornou possível. E você, por acreditar em mim mesmo quando eu não acreditava. E agora? Ana perguntou. O que vem depois? Sofia olhou ao redor do centro movimentado, mães com bebês, idosos recebendo cuidado, jovens encontrando orientação, Dr. Shen e doutora Torres trabalhando incansavelmente ao lado de nova equipe expandida. Ela pensou em jornada improvável que a havia trazido aqui, de cardiologista brilhante a garçonete desesperada a médica de chefe da máfia a líder de centro comunitário transformador. Agora, ela disse finalmente, continuamos. Salvamos mais vidas, ajudamos mais pessoas, fazemos diferença a um paciente de cada vez. Porque no final, isso é tudo que realmente importa, não onde começamos, mas o bem que fazemos ao longo do caminho. E enquanto o sino sobre porta da entrada tocava, anunciando outro paciente precisando de cuidado, Sofia sorriu. Seu caminho havia sido inesperado, cheio de escolhas morais complexas e situações impossíveis. Mas havia levado a algo verdadeiramente significativo. Ela havia salvado o chefe da máfia naquela noite no restaurante, verdade.
Mas no processo, ele havia salvado ela também, dado-lhe propósito, recursos, e oportunidade de criar legado de cura que transcendia circunstâncias de sua origem. Nem todos os salvamentos acontecem em mesa cirúrgica, Sofia percebeu. Às vezes, salvamos uns aos outros simplesmente aparecendo no momento certo, fazendo escolha de ajudar independentemente de complicações, e tendo coragem de acreditar que redenção é possível, para a chefe da máfia tanto quanto para a médica que perdeu seu caminho. E essa, Sofia pensou enquanto se voltava para cumprimentar próximo paciente, era a história que valia ser vivida. História de segundas chances, de julgamentos desafiados, de cura que alcançava além de feridas físicas para tocar almas danificadas de todos que passavam por suas portas. O chefe da máfia havia passado mal e sido cercado no restaurante. A garçonete havia revelado ser médica e salvado sua vida. Mas essa foi apenas início de história muito maior. História sobre como duas pessoas improváveis salvaram uma a outra, e no processo, criaram algo que salvaria incontáveis outros nos anos que viriam.